A última parte, evidentemente, é a de Normandia, né, do desembarque na Normandia até a rendição dos japoneses em Tóquio. Os japoneses assinarão a rendição na Baía de Tóquio, a bordo do couraçado Missouri, no dia 2 de setembro de 1945. O responsável, né, o representante das forças aliadas no Pacífico, o general Douglas MacArthur, vai representar os aliados diante dos ministros e representantes políticos japoneses. Os líderes, os principais líderes do Japão durante o conflito, ou já haviam sido mortos ou suicidados, ou já estavam esperando o julgamento pelos tribunais militares internacionais. E aí vamos nessa viagem até o fim da Segunda Guerra Mundial. O desembarque aliado na Normandia foi a abertura justamente de uma segunda frente na Europa, uma das exigências feitas por Stalin, né, uma pressão feita por Stalin desde a Conferência de Teherã em 1943, até para poder aliviar a pressão sobre os soviéticos e promover aí, né, fazer com que os alemães dividam suas forças, não apenas para se defender dos soviéticos a leste, mas também agora dessa invasão aliada a oeste. E aí o Hitler ficaria cercado e invariavelmente, obviamente, levaria, né, a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Os aliados, a operação militar aliada, ela vai ser caracterizada por um desembarque sistemático, uma grande operação anfíbia, né, treinada, mantida em sigilo durante muito tempo pelos aliados, e cujo objetivo era exatamente a abertura dessa segunda frente. Né? Como eu havia dito, as duas forças principais, obviamente, são tropas inglesas e norte-americanas, com apoio de canadenses, poloneses e franceses, mas, de qualquer maneira, eles vão desembarcar nessa região. Fizeram todas as estratégias possíveis e imagináveis para enganar os alemães, inclusive colocando cadáveres com pastas presas ao pulso, né? Com planos que indicavam o desembarque das forças aliadas no Passo de Calais. Né? E aí os alemães deslocariam para lá as suas tropas e facilitaria então o desembarque das forças aliadas nas praias da Normandia, ou seja, mais ao sul do território francês. É claro que seria óbvio, né, um desembarque no Passo de Calais, por quê? Porque é a região a distância menor entre Dover, na Inglaterra, e Calais, na França. Né? Então os alemães acreditavam piamente que o desembarque ocorreria ali. Alguns oficiais desconfiavam, entre eles o responsável pela defesa na região, né, o general Erwin Rommel, que tratou logo de construir defesas, né, estabeleceu um monte de casamatas e obstáculos nas praias para dificultar ao máximo o desembarque. Essas cenas do desembarque aparecem muito bem em dois filmes que eu gosto muito, né? O primeiro, o mais longo dos dias, que trata aí de forma de tom documental o desembarque na Normandia, e o outro é o Resgate do Soldado Ryan, né? A produção lá do Steven Spielberg. De qualquer maneira, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, né, a partir do dia 6 de junho, e invadiram, né, adentraram o território francês, sendo que ali no final de julho, início de agosto, salvo engano, terminaram por libertar a França e continuaram sua marcha em direção à Alemanha. Outro episódio, também igualmente marcante, vai ser o desembarque de forças aliadas, forças norte-americanas, em Iwo Jima, uma ilha metropolitana japonesa, onde os japoneses vão se defender com uma fúria incalculável. Né? Isso, tanto é que mais de 25 mil soldados japoneses morreram em Iwo Jima, muitos soldados americanos também. Em Iwo Jima, e a foto ali que vocês podem ver, né, tá aparecendo ali, o Monte Suribachi, aquela elevação ali no fundo, é onde tem a famosa foto do Joe Rosenthal, que mostra os soldados americanos fincando a bandeira norte-americana no topo do Monte Suribachi. É engraçado que esse episódio ocorre nos primeiros dias do desembarque aliado, ou desembarque norte-americano, na ilha japonesa. E aí Iwo Jima, para vocês terem uma ideia, é menor do que a Ilha de Vitória, mas ela era importante estrategicamente porque era meio caminho para o Japão, e aí facilitaria os bombardeios sistemáticos contra os japoneses. Né? Indico também dois filmes muito bons, Cartas de Iwo Jima e
A Conquista da Honra, né? Eu ia falar The Flag of Our Fathers, né? Ambos do Clint Eastwood, que retratam bem o desembarque aliado, né? O desembarque norte-americano em Iwo Jima. E, lógico, depois de encarniçados combates, muitos combates, né? Não apenas a derrota dos japoneses em Iwo Jima, mas também a violência dos combates que levariam à rendição dos alemães na Europa. E, para isso, primeiro, o avanço irresistível das forças soviéticas contra os alemães. Né? Os alemães praticamente não tinham condições. Aí recomendo também outro filme, A Queda. Né? Já tinha falado sobre a questão do suicídio de Hitler, mas também os últimos dias, né, da Alemanha. E tem a foto famosa do Ignev. Depois eu dou o sobrenome dele completo, que tem a foto de um soldado soviético fincando a bandeira soviética no topo do Reichstag, ou seja, do parlamento alemão, né, em abril de 45, e aí o Karl Dönitz, né, o Hitler já havia se suicidado, Dönitz, comandante da Força de Submarinos, agora líder supremo da Alemanha, assina a rendição ante os aliados. Ok, gente? A gente está caminhando para o final da Segunda Guerra Mundial. Aqui vocês estão vendo a foto, né, de um porta-aviões norte-americano, Bunker Hill, está até na legenda, que foi atingido por aviões pilotados por aviadores suicidas japoneses, os famosos kamikazes. Kamikaze não significa suicida. Kamikaze é a tradução de vento divino. E a história desse nome vem quando as forças mongóis, lá no século XIII, tensionavam invadir o Japão a partir da Península Coreana. E se os mongóis avançassem, né, atravessassem o estreito entre a Península Coreana e as ilhas japonesas, os japoneses seriam dominados. Né? E rezaram, evocaram todos os deuses, e quando as forças mongóis atravessavam, né, o estreito ali, esse braço de mar, uma violenta tempestade se abateu e acabou por destruir a frota mongol, e os japoneses ficaram livres de serem dominados. E aí eles batizaram esse vento, né, essa tempestade, de kamikaze. E aí reeditaram isso na Segunda Guerra Mundial, né, na expectativa de que pudessem reverter o curso da guerra, mas não deu certo não, tá bom? Então é mais uma curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui nesse momento, não é a moto, mas nesse momento, nós temos as duas mais importantes conferências da guerra. Né? A Conferência de Yalta, numa península, uma região na Crimeia, né? Na península da Crimeia, na União Soviética, e a outra em Potsdam, na Alemanha, uma cidadezinha nos arredores de Berlim. A primeira conferência de Yalta, ela vai ser responsável, como vocês podem ver, pelo rascunho do projeto que daria origem às Nações Unidas, ou seja, o substituto natural da Liga das Nações, que nós bem sabemos fracassou na sua intenção de evitar a guerra, né? Estabeleceu o novo rumo dessa Europa no pós-guerra, então a redefinição de fronteiras, o que vai acontecer com a Alemanha. Então, assim, há todo um rearranjo entre as superpotências que indicam, digamos, o que vai acontecer. Né? Então, o continente europeu ele vai receber uma influência direta, já indicando, aí já tem algumas divergências pintando entre os aliados, mas de qualquer maneira isso vai ser uma das definições da Conferência de Yalta. Embora na fotografia os nossos protagonistas, né, da esquerda para a direita, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, né? Mas, de qualquer maneira, as tensões já estão bem marcadas. E foi na Conferência de Yalta que o Stalin, né, estabeleceu condições, mas que deu a garantia que aos aliados que, após a derrota da Alemanha na Europa,
além da moto que passa, né, que insiste em passar, declararia guerra ao Japão, então aumentando, digamos, o esforço de guerra aliado para derrotar, acabar com a resistência japonesa. Já Potsdam já acontece no pós Segunda Guerra na Europa, a guerra continua no Pacífico. Vocês vão reparar uma mudança, né, em relação aos personagens das fotos, né, se vocês compararem as duas fotos. Nós temos aqui o Clement Attlee, que ganhou as eleições legislativas contra o Churchill, então o Churchill não é mais o primeiro-ministro da Inglaterra, ele chega a participar das primeiras reuniões, mas depois ele é substituído pelo novo primeiro-ministro inglês, né? Um caso bastante interessante de alguém que vence a guerra e perde no campo político em casa, no campo político doméstico. No meio, né, ao centro, o Clement Attlee está à esquerda, né, para a gente. Ao centro, o Harry Truman, que sucedeu o Roosevelt, que morreu em abril, né, de 45, então não viu o final da guerra. O Roosevelt sofria de poliomielite, né, algumas fotos mostram ele apoiado no filho, com dificuldade de andar. O Hitler até chamava de aquele velho aleijado, né, de forma jocosa, né, mas de qualquer maneira houve uma mudança no comando político norte-americano e, lógico, o Stalin permaneceria no poder até 1953, o ano de sua morte. Só que Potsdam, além de outras decisões extremamente importantes, como, por exemplo, a divisão da Alemanha, a rendição incondicional do Japão, com a permanência do imperador, né, com a participação da China e na França nessa conferência, junto de Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, definiu o que seria o Conselho de Segurança da ONU, certo? E, lógico, né, a questão da redefinição das fronteiras entre os países europeus, né, e a principal decisão, sem dúvida, é quando Truman informa, né, aí fica aquela coisa se Stalin sabia ou não, mas quando o Truman informa que os Estados Unidos têm posse de uma arma capaz de definir o futuro de todas as guerras, que seria a bomba atômica, que seria lançada no dia 6 de agosto em Hiroshima e em 8 de agosto sobre Nagasaki, e aí pondo fim efetivamente à Segunda Guerra Mundial. Ok, gente? Então vamos lá, que aí partiremos exatamente para os desdobramentos do conflito, obviamente com a rendição japonesa a bordo do couraçado Missouri, fundeado na Baía de Tóquio em 1945. Aqui nós temos os acontecimentos mais controversos da história da humanidade. O uso de armas atômicas pela primeira e única vez na história contra duas cidades. Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por bombas atômicas, a primeira feita com urânio, né, lançada pelo Enola Gay, do comandante Paul Tibbets, né, que arrasaria com a cidade. Aí há uma fotografia, né, do centro da cidade de Hiroshima, foi destroçada pela guerra. Tem um poema maravilhoso de Vinícius Moraes, musicada pelo Secos e Molhados, na voz de Ney Matogrosso, chamado Rosa de Hiroshima. Recomendo que vocês ouçam, vou colocar o link para vocês. Né? A utilização das armas nucleares foi decisiva para o fim da guerra. Né? Por isso que eu falo, muita gente, por que é uma situação controversa? Porque muitos, inclusive os que trabalharam no desenvolvimento das armas atômicas, não acreditaram, que essas armas pudessem ser utilizadas contra populações ou contra uma cidade, né? E para avaliar o grau de estrago, eles escolheram, né, dentre vários alvos, né, cidades que tivessem sofrido pouco impacto com a guerra e também aquelas que estivessem com condições meteorológicas favoráveis para o lançamento e a observação do lançamento da bomba. Né? Tem uma situação que permeia aí essa história, essa narrativa, que quando os aviões, as B-29, os bombardeiros americanos, se aproximavam, né, era o Enola Gay, que é uma homenagem à mãe do comandante, o Paul Tibbets, e mais dois aviões, dois B-29 também de apoio. Né? Não é que eles estivessem armados com bombas atômicas, mas eles carregavam instrumentos de medição da explosão para recolher todos os dados sobre a explosão. Eles tinham testes que fizeram no deserto do Alamo Gordo, no México, né? Então, mas contra uma cidade nunca tinham feito isso. E aí,
Quando os aviões, né, isso foi de manhã, quando os aviões americanos passavam sobre Hiroshima, né, os primeiros lançaram os instrumentos de medição. E esses instrumentos eles desceram de paraquedas. E a população japonesa que estava nas ruas naquele momento, vendo aquela cena, eles acreditavam que os aviões estavam em apuros e os tripulantes tinham abandonado seus aviões e até muitos aplaudiram, né? Só que poucos segundos depois veio um inferno em forma de explosão nuclear, né? A bomba explodiu a mais de 500 metros do solo, não é uma bomba de impacto. O cogumelo que vem dela é o resultado da queima de todo o oxigênio no centro da explosão, então aquele cogumelo são os detritos, né? A fuligem que volta para aquele espaço, sobe aquele cogumelo. Tem fotos de vultos, né, de silhuetas de pessoas que foram volatizadas em alguns lugares. Então, assim, o bombardeio atômico a Hiroshima e Nagasaki, como eu falei, é um dos episódios mais terríveis da história da humanidade. E, obviamente, os japoneses não poderiam, temendo, né, ante a possibilidade de novos bombardeamentos, né, os japoneses, então, já com Tojo destituído do cargo de primeiro-ministro pelo imperador Hirohito, então os representantes japoneses aceitaram as condições de rendição americanas, né, e assinaram a rendição no dia 2 de setembro de 1945, pondo fim definitivo à Segunda Guerra Mundial. Guerra essa que, para vocês terem uma ideia, os cálculos mais conservadores apontam para mais de 60 milhões de pessoas mortas, né? Lógico, a grande maioria de nacionalidade alemã, soviética e chinesa. Para vocês terem ideia, os soviéticos perderam mais de 20 milhões, os chineses mais de quase 15 milhões e os alemães na casa dos 8, 9 milhões de mortos. Certo? Então, gente, vamos no próximo episódio, né, depois os resultados da Segunda Guerra Mundial, e espero que vocês tenham bastante atenção. Está aí a lista, né, desses acontecimentos, são coisas que a gente vai discutir posteriormente, e aí estamos abertos, façam as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, um grande abraço e tchau!